Do livro Pão Nosso, capítulo 122, Pecado e Pecador. Psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. 122. Pecado e Pecador. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Terceira Epístola a João 11. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isto não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo 122, Pecado e Pecador. Neste capítulo, Pecado e Pecador, Emmanuel utiliza a passagem escrita por João, que é de suma importância, que não só a podemos compreendê-la, mas, acima de tudo, exercitá-la. Trazer para o nosso intelecto, digerir no nosso intelecto e depositá-la em nossos corações, para que nós possamos ter atitudes que sejam coerentes com este ensinamento. Vejamos, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus,
Mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então a colocação, como diz Emmanuel, é extraordinária. Porque a pessoa que está no mal, na ignorância, ela não tem visto a Deus. Ou seja, ela está afastada de Deus. Mas quem afastou foi ela mesma. Não foi Deus. E quando nós assim procedemos, querendo aniquilá-la, querendo tirá-la, como se ela fosse uma pessoa igual a todos nós estamos tendo uma atitude completamente equivocada. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família, em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Olha que interessante esta colocação de Emmanuel, porque diz que a sociedade opera a divisão de si própria, dividindo bons e maus. É um hábito que nós criamos de inúmeras encarnações, separando as pessoas. Você é católico? Ah, não, eu sou espírita, então nós estamos separados. Você torce para o time A de futebol? Ah, sim, então eu torço para o time B, então nós estamos separados. E assim viemos nos comparando com os outros e nos separando. Então esta colocação que aqui fez João e que Emmanuel está nos colocando é de extrema importância para que nós possamos mudar os nossos hábitos. Mudar os nossos hábitos. Deixar de nós nos separarmos. Dividirmos. Você é branco, não, eu sou negro. Não é? Então vamos separar. Essa separação, racismo, tudo isto é separatividade. Na segunda parte, ele diz, claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Então esta colocação que Emmanuel faz é extraordinária. É extraordinária, mas nós temos que trazer para o nosso dia a dia, para nossas práticas com o nosso semelhante. Então ele diz que essas duas palavras, maldade e perversidade, vão ainda estar nos nossos dicionários por longos e longos anos. Mas que nós não temos que deixar que elas façam a separação entre as pessoas. Nesta outra parte, Emmanuel continua dizendo, e isto não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestileciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. A colocação de Emmanuel é extraordinária. Veja bem, ele diz que o lavrador que vai ali retirar os espinhos e detritos do solo, ele não faz aquilo para aquilo se converter num precipício, ou seja, em uma terra improdutiva, claro que não, é para converter numa terra produtiva. E assim é Deus. Deus faz exatamente isto. Então a pessoa que ainda não tem visto a Deus, nós, como irmãos, temos que ajudá-lo, assim como estamos sendo ajudados também pelos espíritos superiores. Então nós temos que ajudar que seja retirado, removido esses espinhos, esses detritos, não é? Da pessoa. Ajudá-lo, tirando-o do mal e trazendo para o bem.
Emmanuel diz ainda, muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. E é verdade, é verdade. Às vezes, quando nós vimos assim uma pessoa que está caída, né, na bebida, no tóxico, desculpe, ou qualquer outro tipo de queda, não é? Queda moral, a gente para e olha e fala, esse homem não tem jeito, não tem solução, não é? Ele deve ser aniquilado mesmo. E falta-nos o amor. O amor e saber que Deus não aniquila ninguém, não separa ninguém. Ele deixa a criatura para o seu próprio desenvolvimento. Se um dia essa criatura, ou mesmo nós, não formos chamados a aqui continuar vivendo na Terra, em encarnações próximas, se nós formos convidados a habitar zonas inferiores, não é? Terras ainda no primitivismo, nós não estamos sendo aniquilados. Nós estamos sendo convidados a participar de uma outra era, não é? Ele diz, Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz, não é? Ele não adotou essa diretriz de que a pessoa estava irremediavelmente aniquilada. Este acabou, não é? Não usou essa palavra. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se antes de tudo, defrontando por enfermo e infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Então veja bem, quando Jesus estava diante de um pecador, ele sabia que ali ainda não tinha as características da eternidade. Ainda não tinha. O que não poderia subtrair. Ou seja, não tinha ainda essa concepção. Era um espírito ainda infeliz ou um espírito ainda em tenra idade espiritual. Na finalização, Emmanuel nos convida. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. Então nós temos que lutar contra o crime. Nós não podemos ser coniventes, mas nós temos que amparar as criaturas que enredou pelas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Então nós temos que combater o mal. O mal não é da criatura, ele está na criatura. Por quê? Porque um dia o mal vai sair dele. Então o mal é uma condição que está habitando na condição humana. Mas ele, o homem, ele tem a condição de um dia ser um anjo, porque é uma criatura, uma centelha divina. Muito obrigado por ter me ouvido e se você deseja alguma dúvida ou qualquer lição que você deseje, por favor, envie para nós um e-mail para rabiraboni@gmail.com. Um grande abraço e até mais ver.